iremos falar sobre um tecido que é um dos 4 tecidos básicos do corpo humano, o tecido epitelial. Esse tecido ele se subdivide em 2 tipos, tecido epitelial de revestimento e tecido epitelial glandular, que será explicado no decorrer desse vídeo. Focando em suas características básicas, o tecido epitelial apresenta células justapostas, que são células bem unidas, postas umas sobre as outras. Então te liga, se as células estão bem unidas, vai ocorrer que vai ter pouca matriz extracelular. A matriz extracelular é o que tem entre uma célula e outra. Então, se não tem quase nada entre uma célula e outra, vai ocorrer que não vai ter quase nada de matriz extracelular. Não podemos esquecer que esse tecido ele não possui vascularização, portanto ele é avascularizado, ele não possui vasos sanguíneos. Outra característica bem marcante é a presença da lâmina basal. O tecido epitelial vai estar suspenso pela lâmina basal, ou seja, ele vai estar em cima da lâmina. Logo embaixo sempre tem que ter o tecido conjuntivo, porque ele vai fornecer nutrientes e oxigênio para o tecido epitelial por difusão, já que o tecido epitelial não tem vasos sanguíneos e o tecido conjuntivo é bem vascularizado. Mas qual é as funções do tecido epitelial? Uma das funções dele é proteger. Ele protege revestindo internamente e externamente os órgãos. Outra função é de absorção. Temos como exemplo o nosso intestino. O tecido também tem o controle de permeabilidade por conta das células justapostas e também a função de secreção. As células desse tecido podem variar de forma e geralmente sempre é acompanhado pelo seu núcleo, que também varia de formato. Em células de formato cúbico, por exemplo, o núcleo irá ser esférico. Já em células achatadas, o núcleo tende a ser chato. Foi dito no começo desse vídeo que o tecido epitelial ele se subdivide entre tecido epitelial de revestimento, que o próprio nome já diz, ele reveste, e se ele reveste, ele protege. Podemos classificar esse tecido, mas para classificar ele, precisamos olhar para as células, especificamente para a camada de células. Aqueles epitélios que possuem apenas uma camada e que estão alinhadas recebem o nome de tecido epitelial de revestimento simples. Já aqueles que possuem 2 ou mais camadas de células são chamados de tecido epitelial de revestimento estratificado. Nessa próxima classificação, precisamos tomar cuidado e prestar atenção, pois é um tecido pseudoestratificado. Ele possui apenas uma camada de célula, só que elas estão desalinhadas, dando a perceber que são várias camadas. Ele recebe o nome de tecido epitelial de revestimento pseudoestratificado, ou seja, ele é um falso estratificado. Chegamos à conclusão que, quanto mais grosso o epitélio, melhor será a sua capacidade de proteção, e quanto maior fina, melhor a capacidade de absorção. A outra subdivisão de tecido epitelial é o glandular. O tecido epitelial glandular tem a função de secretar substâncias úteis e importantes para o nosso organismo. Ele pode ser dividido em tecido glandular exócrino e tecido glandular endócrino. O tecido glandular exócrino secreta substâncias para fora do nosso corpo. Podemos citar como exemplo as glândulas lacrimais e sudoríferas. Já as endócrinas secretam substância para dentro do nosso organismo. Essas substâncias são chamadas de hormônios. Diferente das exócrinas, as endócrinas não apresentam ducto secretor. Elas secretam as substâncias diretamente na nossa corrente sanguínea. Então, pessoal, chegamos no final do nosso vídeo. Nós somos alunos da Universidade Federal do Maranhão, no curso de Ciências Biológicas. Espero que tenham gostado e bons estudos!